Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Estou aqui no campus sede da Unicesumar em Maringá. Estou a caminho de um lugar muito bacana onde eu escolhi para gravar as respostas dos questionamentos do chat da aula ao vivo 1 e da aula ao vivo 2. Fica comigo e acompanhe na sequência. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Vamos iniciar respondendo aos questionamentos do chat da nossa primeira aula ao vivo, beleza? Começamos com a pergunta do Patrick Santos Rocha, do Polo de Sumaré, São Paulo. Professor, por que o marketing anda junto com a comunicação? Isso também pode ocorrer na comunicação interna? Sim, Patrick, o marketing ele está diretamente relacionado com a comunicação, com a publicidade e assim por diante. Tanto que nós temos, dentro da perspectiva externa da comunicação, a comunicação mercadológica, que é realmente direcionada para esse aspecto da venda e do posicionamento da marca, da imagem, do marketing de uma forma geral. E também se aplica para dentro, né? Alguns autores falam desse marketing voltado para dentro e intitula como endomarketing. A segunda pergunta é a seguinte: Luiz Guilherme Rodrigues, de Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. Como saber quando tomar uma atitude diferente em uma negociação? Bom, você vai ter o feedback ao longo da negociação. Você vai ter ali sinais se o seu resultado está mais próximo ou se você está mais distante desse resultado almejado. Então isso vai te dar indicativos de alterar a sua estratégia, pensar alternativas e tomar uma decisão diferente. Beleza? Vamos para a próxima pergunta enviada aqui pelo Cristiano Rodrigues de Paula, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Comunicar aos funcionários detalhes da empresa não gera uma sobrecarga nos mesmos? Depende do que é comunicado, ô Cristiano. Então, nós precisamos cuidar para que o nosso colaborador tenha as informações, as instruções, as orientações exatas para cumprir as suas atividades. O excesso, né, tudo que é excesso, acaba prejudicando. Então, o excesso de informação, talvez informações desnecessárias, realmente vai, talvez, criar um tumulto, uma confusão, uma desorientação nas pessoas. Então, nós temos que ser estratégicos ao pensar essa comunicação interna. Beleza? Vamos para a próxima pergunta da Suzana Cruz Batista, de Itapetinga, na Bahia. Olha só que legal, o pessoal da Bahia participando da nossa aula. Em uma empresa, quais são todos os tipos de comunicação? Olha, tudo que nós estudamos até então na disciplina, seja a comunicação interna, a comunicação administrativa, a comunicação mercadológica, institucional, todas as perspectivas da comunicação se aplicam dentro das empresas. Depois nós podemos desdobrar isso e pensar sobre os instrumentos de comunicação. E aí nós temos vários instrumentos, que vai desde um mural de avisos, a um mailing, a um marketing, a um e-mail marketing, passa por talvez reuniões, né, conversas, enfim. Então vários instrumentos perpassam aí as estratégias de comunicação. Vamos para a próxima pergunta. Jaqueline Dias Machado, do Polo de Vieira, Tietê, São Paulo. Perdão, Jaqueline Dias Machado Vieira é o nome da nossa estudante, do Polo de Tietê, São Paulo. Poderia explicar melhor sobre diminuir interdepartamentos? Então, a questão não é diminuir os interdepartamentos. Acho que vamos tentar explicar novamente. Existe a interdependência nas áreas de uma empresa, certo? Então, o marketing depende da área de vendas, que depende do comercial, que depende da logística, que depende do financeiro. Existe uma dependência mútua entre as áreas. E quando não comunicado, quando não existe um exercício de relacionamento entre essas áreas, e a comunicação é a base para isso, o que acontece é o afastamento dessas áreas. Então essas áreas param de se comunicar, param de se falar, e os processos também acabam sendo prejudicados. Então a interdependência
ela precisa ser cuidada e administrada para evitar problemas, beleza? Vamos para a próxima pergunta de Mariane Paulos, do Polo de São Roque, São Paulo. A comunicação necessariamente precisa ser formal ou a informal traz mais sentimento de pertencer à empresa? Mariane, não existe uma receita de bolo para a gente definir o que é mais assertivo ou não na comunicação, sobretudo a interna. Mas eu posso dizer para você que ambas as formas de comunicação, tanto a formal quanto a informal, são necessárias e importantes para a empresa. Existem pautas, existem conteúdos, informações que precisam ter um tom mais formal. E existem outras comunicações que podem percorrer a empresa de maneira informal. Acho que vai tudo do bom senso da aplicação. Próxima pergunta, do Henrique Nogaroto Passo, aqui de Maringá. Vamos lá. Professor, a falta de comunicação interna pode causar a desmotivação do colaborador na empresa? Sem dúvida nenhuma, viu, Henrique? Nós precisamos e somos alimentados por informações. Então, a informação, a comunicação que chega para o colaborador dá o norte, vai alinhar as expectativas, vai esclarecer dúvidas, vai reforçar se ele está fazendo certo ou fazendo errado e assim por diante. Então isso vai ser um fator de engajamento, um fator de comprometimento e assim por diante. Então faz diferença, muita diferença no dia a dia das pessoas, sobretudo no âmbito empresarial. Vamos para a próxima. Carlos Eduardo Vanderlinde, de Blumenau, Santa Catarina. Professor, como fazer para diminuir os ruídos na comunicação? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, nós não temos aí uma resposta exata para esse questionamento, porque o ruído, ele é permanente, ele é constante, ele sempre existe nas comunicações, seja pelo número de etapas que uma informação percorre até chegar ao seu destino, seja por barulhos, seja por interpretações. Então o ruído ele é permanente. O que nós, enquanto comunicadores, precisamos cuidar é, de certa forma, adotar estratégias para garantir que a mensagem vai chegar até o receptor da melhor forma possível, com o sentido intencional na origem dessa mensagem, né? E para isso é a velha dica de perguntar o que a outra parte entendeu. Simples assim, né? Entendeu o que você entendeu, deixa a pessoa descrever e aí você vai calibrar, você vai corrigir e vai orientar caso a pessoa tenha entendido ou interpretado de maneira diferente daquela intencionada, certo? Vamos lá para a próxima pergunta da Brenda Gabriele Cardoso Costa, do Polo de Salvador, na Bahia. Podemos colocar esses valores de comunicação em uma pequena loja de cerimonial ou é diferente por ser algo pequeno? Todos os princípios abordados na nossa disciplina se aplicam tanto a grandes empresas quanto a pequenas empresas. Acho que em algum momento no nosso encontro ao vivo eu comentei já sobre isso. A diferença é que uma grande empresa possivelmente vai ter um departamento mais estruturado para pensar e operacionalizar as suas comunicações. Numa empresa menor, talvez isso vai ficar a cargo do próprio gestor, do gerente ou do empreendedor, mas se aplicam e devem ser consideradas como viáveis, seja numa empresa pequena ou numa empresa grande. Beleza? Vamos lá. Andréia Aparecida Martins, do Polo de Blumenau. Conflitos entre as equipes pode estar relacionada com a falta de comunicação assertiva? Sem dúvida nenhuma. Tá? Geralmente os conflitos começam pequenos dentro das equipes. A falta de gestão, a falta de intervenção do gerente, do gestor, vai permitindo a escalada desse conflito. E muitas vezes, nos casos, são diferenças pessoais, interpretações, às vezes uma conversa distorcida que vai criando aí a divisão entre as partes, entre as equipes e assim por diante. Tá? Então, concordo, afirmo e assino embaixo que a falta ou problemas na comunicação são aí grandes motivos de conflitos nas empresas. Beleza? O Romilson Martins Figueiredo, de Itabira, Minas Gerais, ele coloca o seguinte questionamento.
A comunicação via meios digitais são as mais usadas nos dias atuais. A minha dúvida é se ela deve ser reforçada pessoalmente ou se por meio de reuniões, bate-papos, ou se deve acreditar unicamente nas informações transmitidas pelos meios digitais. Ô Romilson, eu sou da seguinte opinião: mesmo que você enviou um e-mail ou comunicou a sua informação por um meio digital, dependendo da importância dessa informação, vale a pena você pessoalmente confirmar o entendimento e o recebimento desta informação. O meio digital, ele ajuda, ele acelera, agiliza, né, o volume, a troca das informações e das comunicações, mas nada substitui o olho a olho, tete a tete, aquela conversa franca, a proximidade entre as pessoas. Então acho que, como eu falei, dependendo da importância do assunto, vale a pena ter essa confirmação pessoalmente. E a última pergunta da nossa aula, da primeira aula ao vivo, do Igor de Oliveira Franco, de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Quais seriam os meios mais eficientes para comunicar com um grande número de pessoas? Olha, temos aqui, até exemplo da pergunta do Romilson, os meios digitais, seja um e-mail, seja WhatsApp, temos aí redes sociais, mídias digitais como Instagram, Facebook, depende do público que você quer impactar. Se for um público interno, claro, você pode usar um e-mail marketing, para todos os seus colaboradores. Aí o conteúdo deste e-mail, você pode montar um texto, você pode montar uma arte, né? Não só o texto, mas com imagens, você pode gravar um vídeo, enfim. Então existem formas e meios para você impactar grandes públicos. Se é para o público externo, você pode fazer isso por meio de mídias tradicionais, como a televisão e rádio e meio impresso, jornais e revistas, mas também usando as mídias digitais, como eu comentei, por meio do site, por meio de blog, por meio de redes sociais e assim por diante. Então tudo depende de qual público você quer impactar ou qual público você quer comunicar. Beleza? Fechamos aqui os questionamentos da nossa primeira aula ao vivo. Eu vou fazer um breve break e voltamos na sequência com as questões da nossa segunda aula. Fica comigo. Olá pessoal, retornamos para o nosso segundo bloco. Vamos dar sequência respondendo aos questionamentos enviados durante a nossa segunda aula ao vivo. E começamos com a pergunta da Laisa Milena de Souza Nascimento, de Barreiras, na Bahia. E ela faz a seguinte pergunta, né? De que forma o comportamento da sociedade muda quando as mudanças tecnológicas chegam? Bom, isso é quase que imperceptível, e eu comentei na nossa aula que nós não podemos naturalizar algumas coisas que aparentemente entram nas nossas vidas e a gente vai tocando, né? Se a gente para olhar de forma crítica, você vai percebendo que existe aí mudanças drásticas, radicais, né, que impactam sim no comportamento do indivíduo, na forma como ele pensa, na forma como ele interage, como ele consome, comunica, e tudo isso vai refletindo, né, em aspectos gerais da sociedade, vai permear a empresa, vai permear governos e assim vai, tá? Um exemplo que eu quero trazer de forma muito simples é da telefonia. Há um tempo atrás, nós tínhamos aparelhos de telefone celular e contratávamos junto às operadoras de telefonia pacotes de ligações. Com o advento de tecnologias, aplicativos de conversação, isso mudou bastante e hoje, basicamente, nós não utilizamos tanto mais ligação por telefone celular, fixo então nem se fala, e utilizamos mais a parte da conexão, né, com a internet para utilizar os aplicativos de conversação. Logo, o modelo de negócio das operadoras também mudou. Então, as operadoras que antes vendiam, né, pacotes de ligações, agora vendem pacotes de acesso à internet. Só para exemplificar, para ilustrar como isso vai mudando a forma como as pessoas utilizam, consomem e se comportam. Beleza? Segunda pergunta, da Fabiane do Amaral da Silva, de Gurupi, Tocantins. Professor, com essas grandes mudanças de tecnologia, qual a melhor forma de acompanhar sem comprometer a vida pessoal
e crescer na carreira profissional. O que eu posso dizer para vocês é a questão do bom senso. A exemplo que eu trouxe agora, dos aplicativos de conversação, o que nós temos é uma invasão da privacidade do ser humano e das pessoas. Então, aquele grupo que você tem no local de trabalho, ele não respeita o horário de expediente, as demandas, as informações acabam chegando em horários extraordinários, finais de semana e assim por diante. Se nós formos atender a tudo que chega a todo tempo, basicamente teremos a nossa vida pessoal ou os nossos interesses pessoais prejudicados. Então, por isso, bom senso e tentar equilibrar essas demandas. O que é urgente, o que é talvez que consiga aguardar o dia seguinte. Então, vai tudo de um bom senso. Acho que a gente vai amadurecendo com o tempo no uso dessas ferramentas. Beleza? É tudo muito novo ainda, Então, a gente está engatinhando, aprendendo a lidar com tudo isso. Bruno Oliveira, de Governador Valadares, Minas Gerais. Professor, e sem a tecnologia, a pessoa consegue se comunicar de forma eficiente e eficaz? Claro que sim. Então, você pode e deve utilizar as tecnologias como um canal importante para potencializar a nossa comunicação, mas devemos lembrar que antes das tecnologias as pessoas também se comunicavam, a sociedade também se comunicava, as empresas se comunicavam. Então, nós podemos sim, por meio dos meios mais analógicos, vamos dizer assim, comunicar e comunicar bem. Luiz Fabrício de Oliveira, de Guarapuava, aqui no Paraná. Professor, na sua opinião, qual é o limite da tecnologia dentro da empresa? Por exemplo, olha para um setor e todos estão com celulares nas mãos. Isso é profissionalismo ou é um hábito? Aí, Luiz, a gente precisaria conhecer esse grupo, Vai depender. Talvez o segmento de negócio, talvez a forma de interação seja com base no uso do aparelho celular. Talvez seja um hábito. Então, não tenho como te responder com exatidão, com assertividade, sem conhecer essas pessoas, sem conhecer esse grupo, sem conhecer a empresa. Tá? Pode ser um hábito? Pode. Talvez seja um hábito, e aí a empresa precisa, de certa forma, trabalhar com as equipes, treinamentos, orientações, instruções de como que isso pode ser benéfico e também como isso pode atrapalhar na produtividade da pessoa ali na empresa. Então, é uma questão de conscientização, trabalhar com as pessoas, orientando e tudo mais. Ou, por outro ponto de vista, pode sim ser a base do trabalho das pessoas que estão ali. E aí não tem como fugir disso, Leandro Velho de Souza, Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. É possível citar uma organização que soube, através das décadas, fazer diagnósticos de transformação e se reinventar, seja inovando o produto ou até mesmo mudando completamente o ramo de atuação para se adaptar às inovações e não deixar de existir? Olha, o exemplo que me vem em mente aqui, Leandro Velho de Souza, aqui de Caxias do Sul, é o exemplo do Magazine Luiza. O case do Magazine Luiza é muito simbólico frente às empresas brasileiras, porque uma empresa grande como a empresa Magazine Luiza, voltada para o varejo físico, fez uma grande transformação durante alguns anos e se tornou uma grande potência nas vendas online também. Então, acho que é um case que eu posso citar para vocês, de uma empresa que soube fazer a leitura do movimento que estava acontecendo, soube se organizar, montar boas estratégias, reinventar o próprio negócio, o segmento de negócio, não deixou de existir no mundo físico, mas também aproveitou muito e aproveita muito essa questão das vendas na perspectiva online. Beleza? Deixo aqui então este case para você. O Osley Franco Costa, de Ponta Grossa, aqui no Paraná, deixa a seguinte pergunta. Uma empresa de varejo que proíbe o uso de aplicativos de comunicação não corre o risco de perder muitas vendas devido à necessidade dos clientes obter um retorno mais rápido? Eu acredito que sim, Osley. Eu acredito que hoje
quem trabalha com vendas, quem trabalha com atendimento ao público, mais do que nunca precisa compreender e montar estratégias para disponibilizar este canal de comunicação também. Porém, talvez a empresa não esteja preparada para isso. Por que eu digo? Porque, a exemplo de uma pergunta anterior, dependendo do público, desse público interno, dos colaboradores, do nível de maturidade dessas pessoas, realmente não vão saber utilizar adequadamente esta ferramenta. E aí pode distorcer, pode fazer um mau uso. Talvez a empresa precise dar um passo antes, treinar as pessoas, maturar isso com as equipes, treinamentos, orientações, conscientização, para aprender a fazer um bom uso da ferramenta e depois dar o passo seguinte, incrementando este canal de comunicação para a empresa. Beleza? Bom, José Marcelo Guedes Queiroz, de Brumado, Bahia. Professor, explica com detalhes e dê exemplos práticos dentro das organizações da comunicação corporal. Bom, a comunicação corporal ou a comunicação não verbal, ela acontece o tempo todo. Então, enquanto eu falo aqui com vocês, como eu gesticulo, como eu vou usar microexpressões faciais, movimentos de sobrancelha, de olhos, enfim, mãos, braços, tudo isso comunica, tudo isso transmite alguma informação que deve ser contextualizada. Jamais vamos interpretar uma comunicação não verbal unicamente exclusiva por ela, mas sim dentro de um cenário, dentro de um contexto. Um exemplo prático disso é uma mesa de reuniões. Então você está com seus colegas de departamento ou de áreas na empresa, uma mesa de reuniões, talvez um assunto polêmico venha à pauta e a reação das pessoas, as expressões, as posturas corporais comunicam muito, mesmo sem falar, isso tudo comunica muito. Tá? Então, um exemplo que eu tenho aqui para vocês, determinada reunião que eu participava e eu estava ali muito observador de todos, tinha mais ou menos umas 30 pessoas na sala e aí uma determinada pauta veio e foi assim, quase que instantâneo, Quando lançou a pauta, e era uma pauta polêmica, incomodava um pouco, as reações, as sobrancelhas, os sinais falaram muito, algumas pessoas recuaram o assento, foram para trás, isso é o que? Está se afastando do assunto, é um sinal, outras pessoas ficaram ali meio apreensivas, então toda a comunicação corporal, não verbal ali falou muito, mesmo a sala em silêncio, só a diretoria falando, conduzindo o assunto, mas as expressões corporais e faciais comunicavam muito. Então isso me chamou a atenção e eu trago aqui apenas para ilustrar como isso pode acontecer. No ambiente do dia a dia, das relações interpessoais na empresa acontece muito. Então se você tem colegas de trabalho e de forma próxima, se você atende clientes, a questão é ter o olhar preparado para conseguir fazer a leitura desses sinais. Acho que esse é o encaminhamento que eu deixo aqui para vocês. Encerramos assim então este material, onde procurei aqui responder ao longo destes minutos as perguntas enviadas no chat da aula 1 e da nossa aula 2. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido a sua dúvida. Se não esclareceu, me coloco à disposição. Um forte abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.